para que proceda a leitura da palavra de Deus contida na Bíblia. Boa noite a todos. A palavra de Deus está escrita no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te levará do laço do passarinheiro e da peste peçonhenta. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro sua verdade e seu escudo e seu bloqueio. Não temerá espanto noturno, nem sete que se voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortidade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que Deus abençoe essa sessão. Solicito a vereadora Luzia José dos Santos Requiati, primeira secretária, para que proceda a chamada dos senhores vereadores. Adelmir Ferrari. Presente. Carlos Rodrigues Filho. Presente. Florisol Bicato. Presente. José Messias Fagundes de Almeida. Presente. Luzia José dos Santos Vecchiati. Presente. Nelson José dos Santos. Raul Antônio Pereira. Presente. Tereza Lima dos Santos Campos. Presente. Valdivino Alves Moreira. Presente. Havendo o número legal, esta presidência dá por aberta a presente sessão. Pelos trabalhos de hoje, mereçam os senhores vereadores o respeito do povo e as bênçãos de Deus. Esta presidência consulta os senhores vereadores quanto à dispensa da leitura da ata da 71ª sessão ordinária, realizada no dia 28 de setembro próximo passado, uma vez que a cópia da mesma foi distribuída com antecedência aos senhores vereadores. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, queira levantar-se. Dispensada a leitura da mesma e declarada aprovada. Solicita a vereadora Luzia José dos Santos Requiati, primeira secretária, para que proceda a leitura das matérias destinadas ao expediente sem votação. Indicação número 67 de 2016. Indicamos na forma regimental ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine ao setor competente da municipalidade que coloque a tampa no bueiro localizado na rua Deputado Castro de Carvalho, próximo ao cruzamento com a Avenida Estélio Machado Loureiro. Plenário vereador José Araújo Filho, 13 de outubro de 2016. Adelmir Ferrari, vereador. Carlos Rodrigues Filho, vereador. Justificativa. O referido bueiro está sem a grade de proteção, podendo vir a apresentar risco à integridade física dos munícipes. Indicação número 68 de 2016. Indico na forma regimental o excelentíssimo senhor prefeito municipal que determina ao setor competente da municipalidade especial atenção às estradas rurais dos bairros Progresso e Capim Fino com a maior urgência. Plenário vereador José Araújo Filho, 13 de outubro de 2016. Luzia José dos Santos Vecchiati. Justificativa. A referida se faz necessário, haja vista que durante as visitas no período eleitoral, as reclamações foram intensas sobre a má conservação das estradas rurais. Indicação número 69 de 2016. Indico na forma regimental ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine ao setor competente da municipalidade que seja dada atenção especial aos moradores da Avenida Tibiriçá e demais ruas localizadas no bairro Vila Pérez. Plenário vereador José Araújo Filho, 13 de outubro de 2016. Luzia José dos Santos Vecchiati, vereadora. Justificativa. A referida se faz necessário, haja vista que durante as visitas no período eleitoral, esta vereadora pode observar muito lixo e má conservação dessas ruas, e os moradores clamam por estes serviços. Indicação número 70 de 2016. Indico na forma regimental ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine ao setor competente da municipalidade que faça a abertura da rua Paranaguá. Indico ainda que seja confeccionada a placa identificando a rua Paranaguá, cruzamento com a Avenida Garça. Plenário vereador José Araújo Filho, 13 de outubro de 2016. Luzia José dos Santos Vecchiati, vereadora.
Justificativa. A referida se faz necessário, haja vista que a Rua Paranaguá não tem acesso e os Correios não conseguem identificar os moradores. Daí a reclamação da população que reside no local. Solicito a vereadora Luzia José dos Santos Vecchiati, primeira secretária, para que proceda a leitura das matérias destinadas ao expediente com votação. Requerimento número 84 de 2016. Requeiro na forma regimental, ouvido do outro plenário, que esta Casa envie ofício com votos de pesar aos familiares da senhora Irene Bosco Lugatti pelo seu falecimento ocorrido em 7 de outubro do corrente ano. Plenário, vereador José Araújo Filho, 11 de outubro de 2016, Floresvaldo Micali, vereador. Este requerimento está subscrito pelos demais vereadores. Mensagem número 17 de 2016. Pacaembu, 27 de setembro de 2016. Senhor Presidente, tenho a honra de submeter à apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 17 de 2016, que dispõe sobre a peça orçamentária para o exercício financeiro de 2017, em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal e ao artigo 5º da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei Federal número 4.320/64. O projeto de lei, ora encaminhado, foi elaborado de acordo com os programas de governo estabelecidos no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e as novas exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário, bem como todas as alterações de estrutura orçamentária previstas pelas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. Por fim, esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre Executivo e Legislativo, é que submetemos a Vossa Excelência a proposta orçamentária para o exercício de 2017, lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para a sanção até o encerramento dos trabalhos legislativos do exercício de 2016. Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os processos de elevada estima e consideração. Marcial do Carmo Copos, prefeito, ao excelentíssimo senhor Nelson José dos Santos, presidente da Câmara Municipal Pacaembu, São Paulo. Projeto de lei número 17 de 2016 do Executivo. Estima a receita e fixa a despesa do município de Pacaembu para o exercício de 2017. O prefeito do município de Pacaembu faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Do orçamento do município. Artigo 1º. O orçamento geral do município de Pacaembu para o exercício de 2017 estima a receita e fixa a despesa em R$ 38.370.000, discriminados pelos anexos desta lei. Dos orçamentos dos poderes executivo e legislativo. Artigo 2º. O orçamento do Poder Executivo para o exercício de 2017 estima a receita de R$ 38.370.000 e fixa a despesa para o Poder Legislativo em R$ 1.263.000 e em R$ 37.107.000 para o Poder Executivo. Parágrafo 1º. A receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos. Especificação. 1. Receitas correntes. R$ 39.936.700. 1.1. Receita tributária. R$ 3.476.300. 1.2. Receitas de contribuições. R$ 770.000. 1.3. Receita patrimonial. R$ 141.100. 1.6. Receita de serviços. R$ 1.250.000. 1.7. Transferências correntes. R$ 32.581.300. 1.9. Outras receitas correntes. R$ 1.718.000. 2. Receitas de capital. 2.1. Operações de crédito. R$ 100.000. 2.2. Alienação de bens.
R$ 2.000. Transferência de capital, R$ 2.942.700. 9. Dedução de receitas, menos R$ 4.611.400. 9.7. Dedução de receitas diversas, R$ 4.611.400. Total, R$ 38.370.000. Parágrafo 2º. A despesa dos poderes executivo e legislativo serão realizados segundo a apresentação dos anexos integrantes desta lei, obedecendo à classificação institucional, funcional programática e natureza econômica, distribuídas da seguinte maneira. Primeiro, classificação institucional, especificação, valor 01.01, Câmara Municipal, 1.263.000. 02.01, Gabinete e Assessoria Técnica, R$ 1.053.300. 202.02, Departamento Administrativo, R$ 550.000. 2.3. Vou deixar de falar o código, tá, gente? Vou falar só a especificação. Departamento de Processo de Dados, R$ 64.000. Departamento de Recursos Humanos, R$ 1.224.000. Departamento de Compras, R$ 128.000. Departamento de Material e Patrimônio, R$ 102.000. Departamento Financeiro, R$ 1.775.500. Departamento de Tesouraria, R$ 101.000. Departamento de Fiscalização, R$ 186.000. Departamento de Tributação, R$ 212.000. Departamento de Obras de Conservação, R$ 3.678.300. Departamento de Serviços Municipais, R$ 2.633.000. Departamento de Água e Esgoto, R$ 2.412.100. Departamento de Frota, Oficinas e Usinas, R$ 264.000. Departamento de Engenharia e Arquitetura, R$ 214.000. Departamento de Agricultura, R$ 290.800. Departamento de Meio Ambiente, R$ 132.000. Fundo Municipal de Assistência Social, R$ 1.519.200. Departamento de Educação, R$ 4.582.500. Departamento de Cultura, R$ 306.500. Departamento de Esportes e Lazer, R$ 455.700. Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, R$ 4.408.600. Fundo Municipal de Saúde, R$ 10.576.000. Departamento de Assistência Social, R$ 47.300. Fundo Municipal do Idoso, R$ 16.000. Departamento de Licitações, R$ 175.200, num total de R$ 38.370.000. Segundo, classificação por função, especificação e valor. Legislativa, R$ 1.263.000. Administração, R$ 5.495.754. Assistência Social, R$ 1.745.746. Saúde, R$ 10.576.000. Educação, R$ 8.891.100. Cultura, R$ 306.500. Urbanismo, R$ 6.130.100. Saneamento, R$ 2.651.900. Gestão Ambiental, R$ 132.000. Agricultura, R$ 290.800. Transporte, R$ 155.400. Desporto e Lazer, R$ 455.700. Encargos especiais, R$ 176.000. Terceiro, classificação por programa, especificação e valor. Processo legislativo, R$ 1.263.000.
Coordenadoria Superior, R$ 1.053.300. Um Governo para Todos, R$ 4.517.700. Renovando Pacaembu, R$ 9.201.400. R$ 9.201.400. Renovando Agricultura, R$ 290.800. Renovando Meio Ambiente, R$ 132.000. Criança na Escola, R$ 8.891.100. Desenvolvimento Cultural, R$ 306.500. Movimenta Pacaembu, R$ 450.700. Saúde para Todos, R$ 10.576.000. Desenvolvimento Social, R$ 1.566.500. Cuidando do Idoso com Carinho, R$ 16.000. Total, R$ 38.370.000. Quarto, classificação segunda natureza, especificação e valor. Despesas correntes, R$ 33.573.010. Pessoal e encargos sociais, R$ 18.801.750. Juros e encargos da dívida, R$ 130.000. Outras despesas correntes, R$ 14.641.260. Despesas de capital, R$ 4.620.290. Investimentos, R$ 3.914.290. Amortização, refinanciamento da dívida, R$ 706.000. Reserva de contingência, R$ 176.700. Reserva de contingência, R$ 176.700, num total de R$ 38.370.000. Artigo 3º. O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a: primeiro, realizar operações de crédito por antecipação da receita nos termos da legislação em vigor. Segundo, realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor. Terceiro, abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% do orçamento das despesas nos termos da legislação vigente e, quarto, transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma categoria de programação. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares por decreto dos recursos transferidos pela União ou Estado, decorrentes de convênios, contratos e outras modalidades de transferências ou congênios até o limite dos valores conveniados ou contratados. Parágrafo único. A suplementação de que trata este artigo não será considerada no percentual de autorização constante no artigo 3º, inciso 3º desta lei. Artigo 5º. Fica ainda o Executivo autorizado por decreto a desdobrar as dotações do orçamento de 2017 em quantas fontes de recursos forem necessárias, segundo proposta do projeto AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como reintegrá-las quando necessário, desde que preservado o valor global de cada dotação. Parágrafo único. O intercâmbio dos desdobramentos e as reintegrações de fontes de recursos, por se tratarem de movimentação dentro da mesma categoria econômica, funcional programática, programa de governo, projeto ou atividade, não são considerados no percentual de autorização constante do inciso 3º do artigo 3º desta lei. Artigo 6º. A presente lei vigorar durante o exercício de 2017, a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário. Pacaembu, 27 de setembro de 2016, Maciel do Carlos Copos, prefeito municipal. Mensagem número 18 de 2016. Pacaembu, 10 de outubro de 2016. Senhor Presidente, tenho a honra de submeter à apreciação desta Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 18 de 2016, que dispõe sobre o aumento das taxas de água e esgoto do município. O referido projeto busca estabelecer uma equação entre as receitas e despesas oriundas do serviço de água e esgoto municipais,
É consabido de todos que os serviços de água e esgoto municipais sempre trouxeram prejuízos ao erário público, uma vez que não há uma equação entre receita e despesa, gerando assim déficit orçamentário. Impede destacar que o município se desdobrou em melhorar o sistema de água, mantendo assim um serviço de qualidade para toda a população, objetivando a saúde pública. Com a adequação dos preços, o município visa continuar a fornecer um serviço de qualidade que atenda às necessidades da coletividade. O município já realizou inúmeras benfeitorias no sistema de água municipal e se mostra propenso a melhorar ele cada vez mais. Para isso, precisa equilibrar as receitas e as despesas. Um sistema de água de qualidade é feito sempre por meio de benfeitorias e, para isso, necessita de equilíbrio financeiro. Eis que a municipalidade não possui recursos em números suficientes para assim proceder. Muito já se fez, mas há muito por fazer no que se refere à troca e ampliação da rede de água e esgoto, e assim fornecer a todos os contribuintes serviços de qualidade sem as famosas quebras de canos, que deixam a população muitas vezes sofrendo com falta d'água. Essa administração procura cada dia mais melhorar o serviço prestado, e para isso conta com equilíbrio financeiro para não ter que privatizar o sistema de água e esgoto, que trará muitos prejuízos aos munícipes, exemplificando o quanto cobra a empresa Sabesp. Aproveito a oportunidade para reiterar a vossas excelências um protesto de elevada estima e consideração. Maciel do Carmo Copas, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Nelson José dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Pacaembu. Projeto de lei número 18 de 2016 do Executivo. Dispõe sobre o valor do consumo de água, bem como do esgoto sanitário. O prefeito do município de Pacaembu faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O valor do consumo de água de cada uma das categorias instituídas pela lei número 1716, de 23 de dezembro de 2002, bem como do esgoto sanitário, passa a vigorar de acordo com as tabelas e anexos. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, revogando-se expressamente a Lei Municipal número 2045, de 29 de novembro de 2013. Pacaembu, 7 de outubro de 2016, Maciel do Carmo Copas, prefeito municipal. Mensagem número 19 de 2016. Pacaembu, 10 de outubro de 2016. Senhor Presidente, estamos remetendo a essa augusta Casa de Leis do projeto de lei número 19 de 2016, que dispõe sobre a concessão do Vale Alimentação e da outras providências. O presente projeto tem por objetivo alterar e regularizar alguns aspectos da legislação anterior no que se refere ao Vale Alimentação, mormente no que tange à concessão em pecúnia, bem como na questão relativa ao caráter indenizatório do benefício, revogando-se a lei primitiva. O Vale Alimentação foi criado pela Lei Municipal número 1719, de 17 de fevereiro de 2003, já ali disciplinado que a concessão do benefício é para todos os funcionários municipais ativos, e no intuito de se corrigir as falhas da supramencionada lei em análise ao Estatuto Obreiro. O município está disciplinando as situações ocorrentes. Quando se menciona funcionários em efetivo exercício, está se falando de situações peculiares, ou seja, somente receberão o auxílio do Vale Alimentação aqueles que a lei determina que estejam em efetivo exercício. O referido projeto busca disciplinar as condições em que serão devidas o Vale Alimentação em conformidade com o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais e nos moldes da legislação que criou o benefício. Não se está estabelecendo nenhuma diferenciação ou protecionismo a quem quer que seja, mas tão somente regulamentando aquilo que a lei inicialmente previu, que seria conceder Vale Alimentação aos servidores ativos em efetivo exercício. Contando com a especial atenção dessa colheita casa, antecipamos os agradecimentos. Maciel do Carmo Copas, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Nelson José dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Pacaembu.
Projeto de Lei número 19 de 2016 do Executivo. Dispõe sobre o Vale Alimentação e dá outras providências. O prefeito de Pacaembu, do município de Pacaembu, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder mensalmente aos agentes públicos municipais ativos o Vale Alimentação por dia trabalhado no valor de R$ 200. Parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei, é considerado agente público todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou mandato, cargo, emprego ou função pública. Parágrafo 2º. Não fará jus ao Vale Alimentação os inativos e pensionistas. Artigo 2º. A concessão do Vale Alimentação poderá ser feita em pecúnia, ticket ou cartão magnético e terá caráter indenizatório. Parágrafo único. Poderá o Departamento de Compras, Material e Patrimônio contratar empresa especializada no fornecimento do Vale Alimentação para concessão sob forma de ticket ou cartão magnético, por meio de processo licitatório. Artigo 3º. Não terá direito ao Vale Alimentação aos agentes públicos que, atendido ou não, durante o mês de competência, se ausentarem por motivos de faltas justificadas ou injustificadas, decorrente dos afastamentos ou licenças previstos nos artigos 61 e 120 da Lei Complementar nº 10, de 23 de abril de 1996, excetuando-se os incisos 6º, 7º, 8º e 11 do artigo 61 e 2º e 3º do artigo 120 do Estatuto Obreiro, observada a proporcionalidade prevista no parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 1º. Na proibição constante no caput do artigo, excetuam-se os servidores que apresentarem atestados médicos de realização de cirurgias de médio e grande porte e as doenças graves tais como síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, contaminação por radiação, doença de Paget em estados avançados, osteite deformante, doença de Parkinson, esclerose múltipla, espondiloartrose anquilosante, fibrose cística, hanseníase, nefropatia grave, hepatopatia grave, neoplasia maligna, paralisia irreversível e incapacitante e tuberculose ativa. Parágrafo 2º. O servidor que acumula cargo ou emprego na forma da Constituição fará jus à percepção de um único Vale Alimentação mediante opção. Parágrafo 3º. O Vale Alimentação não será incorporado ao vencimento, remuneração, provento ou pensão. B. Computado para efeito de cálculo de quaisquer vantagens que o agente público perceba ou venha perceber. C. Configurado como rendimento tributável e nem sofrerá incidência de contribuição previdenciária ou para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. D. Caracterizado como salário utilizado ou prestação salarial in natura. Parágrafo 4º. O Vale Alimentação é inacumulável com outros de espécie semelhante, tais como auxílio para a cesta básica ou vantagem pessoal originária de qualquer forma de auxílio ou benefício. Alimentação. Parágrafo 5º. Considerar-se-á para o desconto do Vale Alimentação por dia não trabalhado a proporcionalidade de 22 dias mensais. Parágrafo 6º. As diárias sofrerão desconto correspondente ao Vale Alimentação a que fizer jus o servidor, exceto aquelas eventualmente pagas em finais de semana e feriados, observada a proporcionalidade prevista no parágrafo 5º deste artigo. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a reajustar o valor do Vale Alimentação por decreto, considerando as necessidades básicas de alimentação, as disponibilidades do erário e o orçamento municipal. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta de verbas próprias, constante dos orçamentos vigentes e futuros, suplementadas se necessárias. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, expressamente a Lei Municipal nº 1719, de 17 de fevereiro de 2003 e suas posteriores alterações, e também seu
3.981, de 3 de dezembro de 2015. Pacaembu, 10 de outubro de 2016, Maciel do Carmo Copos, prefeito municipal. Mensagem do projeto de lei complementar número 8.000 de 2016 do Executivo. Pacaembu, 7 de outubro de 2016. Senhor Presidente, anexo enviamos a Vossa Excelência projeto de lei para deliberação por essa Igreja Câmara, que regulamenta o processo de avaliação funcional de desempenho dos servidores em estágio probatório da administração direta, indireta e autárquica do município de Pacaembu, conforme determina os artigos 19 e 23 da Lei Complementar número 10 de 96, relativos aos planos de cargos, carreiras e vencimentos e da outras providências. O encaminhamento desta matéria é relevante, tendo em vista a necessidade de se implantar no âmbito da Prefeitura Municipal de Pacaembu o processo de avaliação de desempenho funcional, tanto para fins de se regularizar a estabilidade no serviço público, como para otimizar a mão de obra, a especialização e o desempenho de seus funcionários. Com o referido procedimento, dar-se-á sequência às exigências constitucionais para a estabilidade no serviço público, dando sequência ao processo de valorização do funcionalismo municipal, consequentemente refletindo na melhoria do atendimento à comunidade administrada. A aprovação deste projeto de lei trará resultados muito positivos para a Prefeitura Municipal de Pacaembu, que contará em seu quadro com servidores mais qualificados para desempenhar suas respectivas atribuições e estreitará ainda mais a relação do funcionalismo com a divisão de recursos humanos, otimizando ainda mais o trabalho desta e em benefício da população como um todo. Certos da apreciação e consequente aprovação do presente projeto, aproveitamos para renovar nossos votos de estima e consideração. Maciel do Carmo Copos, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Nelson José dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Pacaembu. Projeto de lei complementar número 8 de 2016 do Executivo. Regulamenta a avaliação de desempenho dos funcionários em estágio probatório, de acordo com os artigos 19, USC 23 da Lei Complementar número 10 de 96 e artigo 41 da Constituição Federal e da outras providências. O prefeito do município de Pacaembu faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Para avaliação especial do desenvolvimento dos funcionários que se encontram em estágio probatório, constante dos artigos 19 e USC 23 da Lei Complementar número 10 de 96, Estatuto do Funcionário Público Municipal e artigo 41 e seus parágrafos da Constituição Federal, serão instituídas comissões próprias para o ato. Parágrafo 1º. Nos termos do que dispõe a Lei Complementar número 10 de 96, o servidor nomeado e empossado fará sujeito a estágio probatório no período de 3 anos, durante o qual a sua aptidão e capacidade para o exercício das atribuições inerentes ao cargo que se ocupa serão objeto de avaliação. Parágrafo 2º. A avaliação de desempenho para fins de estágio probatório obedecerá ao disposto nessa lei complementar. Parágrafo 3º. A avaliação de desempenho para fins de estágio probatório terá início na data em que o servidor entrar em exercício e será realizada anualmente. Parágrafo 4º. Considerar-se apto o servidor que alcançar o mínimo de 60 pontos na soma da avaliação da ficha funcional e da avaliação de desempenho realizada pela chefia imediata, conforme disposto nos artigos desta lei complementar. Parágrafo 5º. O resultado de cada avaliação de desempenho será anotado em formulário específico constante do anexo 1 desta lei complementar, que será utilizado para a aferição da média das avaliações e conclusão quanto à aptidão do servidor. Parágrafo 6º. 2 meses antes de findar o período de estágio probatório, será submetido à homologação do chefe do Executivo o resultado final da avaliação de desempenho do estágio probatório, com proposta de confirmação no cargo ou exoneração do servidor. Parágrafo 7º. Em casos específicos, tendo em vista a inexistência de regulamentação da avaliação funcional por direito, esta lei complementar alcançará o servidor em estágio probatório, mesmo que no último dia antes de completar o período supracitado, devendo ser avaliado. Parágrafo 8º. O servidor deverá alcançar a pontuação mínima de 60 pontos na média
geral de todas as avaliações de desempenho, obedecendo aos seguintes critérios: A. Assiduidade. B. Disciplina. C. Capacidade de iniciativa. D. Produtividade. E. Responsabilidade. Parágrafo 9º. O servidor que tiver que ser submetido à avaliação funcional dentro do período eleitoral terá o prazo de validade prorrogado dos 3 meses que antecederem e nos 3 meses posteriores às eleições, devendo a avaliação ser concluída impreterivelmente no mês de janeiro do exercício seguinte ao término das mesmas, por vedações constantes da legislação eleitoral. Artigo 2º. O período de estágio probatório será acompanhado pelo Departamento de Recursos Humanos em conjunto com as respectivas chefias imediata e imediata do servidor que deverão: primeiro, propiciar condições para sua adaptação ao ambiente de trabalho. Segundo, orientá-lo no que couber no desempenho de suas atribuições. Terceiro, verificar o seu grau de adaptação ao cargo e a necessidade de lhe serem oferecidas instruções e capacitação necessárias ao aperfeiçoamento do exercício de suas atribuições. Artigo 3º. Durante o período de estágio probatório, o servidor não poderá ser afastado ou licenciado do seu cargo, exceto, primeiro, nos casos de licença gestante, licença paternidade e licença por adoção. Segundo, por motivo de doença ou de acidente de serviço, quando em gozo de auxílio-doença. Terceiro, quando nomeado ou designado para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração direta do município. Parágrafo 1. Fica suspensa para efeito de estágio probatório a contagem de tempo dos períodos de licença e afastamentos referidos neste artigo, que será retomada a partir do término do impedimento, quando o servidor reassumir as atribuições do cargo efetivo. Artigo 4º. Decorrido 30 meses do período de estágio probatório, o Departamento de Recursos Humanos encaminhará à Comissão Especial de Avaliação de Desempenho no prazo de 30 dias relatório circunstanciado sobre a conduta e o desempenho profissional do servidor contido no anexo 1 desta lei complementar, propondo sua exoneração ou a confirmação no cargo, com base nos resultados de todas as avaliações de desempenho. Parágrafo 1º. A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho poderá solicitar informações complementares para referendar a proposta de confirmação no cargo ou de exoneração do servidor. Parágrafo 2º. Caso proposta a exoneração, a Comissão Especial de Avaliação de Desempenho dará ciência ao servidor, abrindo-lhe prazo de 10 dias para o exercício do contraditório e de ampla defesa em recurso administrativo, endereçado ao chefe do Executivo, e em igual prazo decidirá pelo voto da maioria dos seus membros. Parágrafo 3º. Uma vez definida conclusivamente a proposta de confirmação no cargo ou de exoneração do servidor, será submetida pela Comissão Especial de Avaliação de Desempenho à homologação do chefe do Executivo. Parágrafo 4º. O ato de confirmação no cargo ou de exoneração do servidor deverá ser publicado pela autoridade competente até o penúltimo dia útil antes de findar o período do estágio probatório. Parágrafo 5º. No caso de confirmação no cargo, o servidor será considerado estável, nos termos do artigo 41 da Constituição Federal, com redação alterada pelo artigo 6º da Emenda Constitucional número 1998, a partir da data imediatamente subsequente ao término do estágio. Artigo 5º. A aplicação do disposto no parágrafo 4º do artigo 4º não inibe a possibilidade de o servidor público que não cumprir com os deveres previstos no artigo 146 da Lei Complementar nº 10 de 96 ou infringir as disposições do artigo 147 do mesmo diploma legal, podendo ser demitido do cargo ou emprego no interesse do serviço público, a qualquer momento, mediante processo administrativo, assegurando-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa, sem prejuízo da aplicação de penas disciplinares. Artigo 6º. A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, de que trata o artigo 4º desta lei complementar, deverá ser constituída por número ímpar de membros e respectivos suplentes, a contar com mínimo um representante do Departamento de Recursos Humanos. Parágrafo 1º.
Somente poderão integrar a Comissão Especial de Avaliação de Desempenho servidores efetivos em exercício nos órgãos da administração direta do município, que não estejam em estágio probatório ou respondendo ao processo administrativo disciplinar. Parágrafo 2º. As demais competências e a composição da Comissão Especial de Avaliação de Desempenho serão estabelecidas em decreto. Artigo 7º. As comissões avaliarão os funcionários e responderão aos quesitos, assinalando com um X no próprio formulário de avaliação, atentando para a circunstância de o que foi assinalado não venha colidir com o outro, respeitando a devida harmonia e equilíbrio necessário ao julgamento dos quesitos. Parágrafo único. No final, deverão preencher a capa do formulário de avaliação com os pontos obtidos. Assinarem e anotarem o número de sua cédula de identidade. Artigo 8º. Será utilizado para a realização da avaliação de desempenho dos funcionários em estágio probatório, dentro dos fatores constantes do artigo 1º desta lei, um formulário de avaliação do anexo 1. Parágrafo 1º. Para cada fator de avaliação, serão utilizadas 2 questões com 4 alternativas cada uma, que deverão ser consideradas pelos avaliadores, assinalando no campo específico do formulário uma única alternativa para cada questão. Parágrafo 2º. Na hipótese de nenhuma das alternativas corresponder ao avaliado em cada fator, encontra-se um campo aberto para observação dos avaliadores que entenderem que as alternativas apresentadas não descreveram a real aptidão e capacidade do avaliado. Artigo 9. O funcionário avaliado que não atingir o mínimo de 60 pontos na avaliação não será aprovado no estágio probatório e, por consequência, não adquirirá estabilidade. Artigo 10. Após a data da divulgação do resultado, o funcionário avaliado e reprovado terá um prazo improrrogável de 10 dias úteis para efeito de apresentação de defesa escrita, caso não concorde com o resultado apresentado. Parágrafo 1º. Para a revisão, o funcionário avaliado será convocado pela divisão de pessoal para que se manifeste. Parágrafo 2º. Caso o funcionário avaliado, ao ser convocado, não compareça ao local na data e hora para sua manifestação, estará automaticamente concordando com o resultado anteriormente divulgado, permanecendo assim o resultado. Parágrafo 3º. No final do 3º dia, caso a divisão de pessoal não consiga encontrar o funcionário avaliado, para que a ele seja entregue a convocação, esta divisão publicará na imprensa local a convocação uma única vez, para que o mesmo no futuro não alegue ignorância. Artigo 4º. Depois de convocado, não será permitido ao funcionário avaliado ou aos seus avaliadores mudanças de dia ou horário, salvo por motivo grave, que deverá ser devida e amplamente justificado documentalmente. Artigo 11. Aplicam-se as disposições desta lei complementar no que couber a todos os funcionários públicos municipais que na data da publicação estiverem em estágio probatório, dispensando a avaliação do período de exercício já ocorrido, executando o contigo no parágrafo 9º do artigo 1º. Artigo 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições do contrato. Pacaembu, 7 de outubro de 2016, Maciel do Carmo Copa, prefeito municipal. O senhor pedisse para a primeira secretária ver as tabelas do projeto dos resultados de 2016, uma vez que ele faz parte do projeto. Eu vou continuar lendo o projeto de lei 18 de 2016, só para quem está aí que não está com o projeto na mão, é o projeto que trata do aumento da rede de água e esgoto, tá? Tabela 1, categoria domiciliar. Primeiro, serviço de abastecimento de água. A. Consumo mínimo, 13 mil metros cúbicos por mês, R$ 13,56. B. Consumo excedente por metro cúbico,
Consumo de 14 a 25, R$ 1,21. Consumo de 26 a 35, R$ 1,29. Consumo de 36 a 45, R$ 1,38. Consumo de 46 a 65, R$ 1,47. Consumo de 66 a 80, R$ 1,55. Consumo acima de 81, R$ 1,64. Segundo, serviço de esgoto sanitário. A. Utilização mínima por 3 meses, R$ 6,78. Utilização proporcional ao consumo de água, 50%. Terceiro, contribuição para a manutenção e expansão do sistema de água e esgoto. Lei Municipal 1440/94, sobre o valor do consumo da água e utilização do esgoto, 30%. Tabela 2. Categoria domiciliar comercial. Serviço de abastecimento de água. Consumo mínimo 13 metros cúbicos por mês, R$ 14,91. A. Consumo mínimo de 13. B. Consumo excedente por metro cúbico. Consumo de 14 a 25, R$ 1,29. Consumo de 26 a 35, R$ 1,38. Consumo de 36 a 45, R$ 1,47. Consumo de 46 a 65, R$ 1,55. Consumo de 66 a 80, R$ 1,64. Consumo acima de 81, R$ 1,72. Serviço de esgoto sanitário. A. Utilização mínima por mês, R$ 7,46. Utilização proporcional ao consumo, 50%. Contribuição para manutenção e expansão do sistema de água e esgoto, Lei Municipal 1440/94, sobre o valor de consumo de água e utilização do esgoto, 30%. Tabela 3. Categoria comercial. 1. Serviço de abastecimento de água. Consumo mínimo, 13 metros cúbicos por mês, R$ 16,29. Consumo excedente. Consumo de 14 a 25, R$ 1,38. Consumo de 26 a 35, R$ 1,47. Consumo de 36 a 45, R$ 1,55. Consumo de 46 a 65, R$ 1,64. Consumo de 66 a 80, R$ 1,72. Consumo acima de 81, R$ 1,82. Serviço de esgoto sanitário. Utilização mínima por mês, R$ 8,15. Utilização proporcional ao consumo de água, 50%. Contribuição para manutenção e expansão do sistema de água e esgoto, Lei Municipal 1440/94, sobre o valor do consumo da água e utilização do esgoto, 30%. Categoria industrial. Serviço de abastecimento de água. Consumo mínimo por 13 metros cúbicos por mês, R$ 18,98. Consumo excedente. Consumo de 14 a 25, R$ 1,47. Consumo de 26 a 35, R$ 1,55. Consumo de 36 a 45, R$ 1,64. Consumo de 46 a 65, R$ 1,72. Consumo de 66 a 80, R$ 1,82. Consumo acima de 81, R$ 1,90. Serviço de esgoto sanitário, utilização mínima por mês, R$ 9,49. Utilização proporcional ao consumo, 50%. Contribuição para a manutenção e expansão do sistema de água e esgoto, Lei Municipal 1440/94, sobre o valor do consumo de água e utilização do esgoto, 30%. Mensagem do projeto de lei número 3 de 2016 do Legislativo. Pacaembu, 7 de outubro de 2016. Vereadores. Esta mesa diretora, obediente à regra estabelecida no artigo 29, inciso 6º da Carta Magna e correspondente à disposição no artigo 86 da Lei Orgânica Municipal, e instada a fixar nesta oportunidade, através do presente projeto de lei, os valores dos subsídios
subsídios a serem pagos mensalmente em parcela única para os titulares dos cargos de prefeito, vice-prefeito e secretários municipais durante o quadriênio de 2007 a 2020. A fixação dos novos valores dos subsídios resulta no consenso havido entre as diversas bancadas desta Casa Legislativa, observada a capacidade orçamentária para os próximos exercícios financeiros, segundo o estudo prévio feito pelo setor contábil desta Casa, o qual revela que os aumentos pretendidos ficarão ainda muito aquém dos limites estabelecidos na Constituição Federal e Lei de Responsabilidade Fiscal e demais legislação pertinente, o que deverá ser confirmado pela estimativa de impacto orçamentário e financeiro a ser elaborado pelos setores competentes do Executivo Municipal. Um consistente reajuste no que refere ao valor do subsídio para o cargo de prefeito se faz necessário nesta oportunidade, haja vista não somente a grande defasagem monetária gerada após 4 anos, desde a última fixação, através da Lei nº 2001, de 23 de agosto de 2012, mas também porque o subsídio do prefeito é o teto remuneratório do município, nos termos do artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, não podendo ficar abaixo da maior remuneração recebida por servidor do município, incluindo-se todas as vantagens pessoais, razão pela qual entendemos razoável e prudente que o valor do subsídio para da Constituição Federal, não podendo ficar abaixo da maior remuneração recebida por servidor do município, incluindo-se todas as vantagens pessoais, razão pela qual estendemos razoável e prudente que o valor do subsídio para o cargo de prefeito seja fixado em R$14 mil, obtido mediante a aplicação da taxa de 40% sobre o valor do subsídio, resultante da revisão geral anual, aplicada através da Lei nº 2107, de 2 de fevereiro de 2015, ou seja, sobre o valor de R$ 10.142,89, com arredondamento feito mediante aproximação para menos, ou seja, de R$ 14.204 para R$14 mil. É importante enfatizar nesse passo que esse valor vigerá pelos próximos 4 anos, podendo ou não sofrer atualização através de revisão geral anual, o que não tem sido uma opção permanente dos prefeitos desse município. E considerando que não há outra possibilidade de alteração desse subsídio durante os 4 anos do mandato, a não ser pela revisão geral anual, a qual deve obedecer o índice eventualmente utilizado para a revisão dos vencimentos dos servidores municipais. Há que se concluir, especialmente diante da instabilidade econômica atual, que poderá eclodir em níveis inflacionários imprevisíveis, que o valor proposto para o subsídio de prefeito nesse projeto é bastante prudente e comedido, preservando-se o teto constitucional num patamar seguro durante todo o próximo mandato. Considere-se, ademais, que o valor fixado acompanha a estimativa prevista para as fixações que ainda ocorrerão nos demais municípios da nossa região. No que tange ao subsídio do vice-prefeito, propõe-se, neste projeto, a fixação do mesmo valor atualmente vigente para o cargo de vereador, no valor de R$ 2.432,12, conforme a Lei Municipal número 2.139, de 22 de janeiro de 2016. Valor este que também será mantido sem qualquer alteração para os vereadores da próxima legislatura, ressalvada as revisões gerais anuais que porventura forem realizadas, sempre na mesma data base e com a aplicação de um único índice em relação aos vencimentos dos servidores públicos municipais, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Quanto aos subsídios dos secretários municipais, ficarão mantidos no mesmo patamar atualmente vigente, no valor de R$ 3.944,46, ressalvadas as revisões gerais anuais, conforme dito acima, de modo que acompanhará a evolução dos vencimentos dos servidores municipais. Por todo o exposto, contamos com a especial atenção
em colaboração de todos os nobres pares para a aprovação do projeto, reiterando nossos protestos de elevada estima e consideração. Pacaembu, 5 de abril de 2016, Nelson José dos Santos, presidente, Luzia José dos Santos Vecchiati, primeira secretária, Tereza Lima dos Santos Campos, segunda secretária. Projeto de lei número 3 de 2016 do Legislativo. Fixa o subsídio dos cargos de prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para o quadriênio de 2017 a 2020 e dá outras providências. Maciel do Carmo Copas, prefeito municipal de Pacaembu, nos termos do artigo 116 da Lei nº 1200, de 2 de abril de 1990, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica fixado em R$ 14.000 para o quadriênio de 2017 a 2020 o valor do subsídio a ser pago mensalmente em parcela única ao titular do cargo de prefeito do município de Pacaembu. Artigo 2º. Fica fixado em R$ 2.432,12 para o quadriênio de 2017 a 2020 o valor do subsídio a ser pago mensalmente em parcela única ao titular do cargo de vice-prefeito do município de Pacaembu. Artigo 3º. Fica mantido em R$ 3.944,06 para o quadriênio de 2017 a 2020 o valor do subsídio a ser pago mensalmente em parcela única para os titulares dos cargos de secretário do município de Pacaembu, resultante da revisão geral anual aplicada pela Lei nº 2107, de 2 de fevereiro de 2015. Artigo 4º. Os valores dos subsídios fixados nesta lei serão revistos anualmente sem distinção de índice e na mesma data base fixada em lei a revisão geral dos vencimentos dos servidores do Executivo Municipal, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal e artigo 112 da Lei Orgânica do Município. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta da dotação orçamentária própria e suplementada se necessário. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017, revogando-se as disposições em contrato. Pacaembu, 5 de abril de 2016. Nelson José dos Santos, presidente. Luzia José dos Santos Vecchiati, primeira secretária. Tereza Lima dos Santos Campos, segunda secretária. Solicito a vereadora Luzia José dos Santos Vecchiati, primeira secretária, para que proceda a nova verificação de frequência dos senhores vereadores. Adelmir Ferrari. Presente. Carlos Rodrigues Filho. Presente. Florisvaldo Micaro. Presente. José Messias Fagundes de Almeida. Presente. Luzia José dos Santos Vecchiati, presente. Nelson José dos Santos. Raul Antônio Pereira. Presente. Tereza Lima dos Santos Campos. Valdivino Alves Moreira. Presente. Havendo quórum para as votações, esta presidência dá por aberta a ordem do dia. Esta presidência consulta os senhores vereadores se os projetos de leis número 17, 18 e 19 de 2016, projeto de lei complementar número 8 de 2016, todos do Executivo, e projeto de lei número 3 de 2016 do Legislativo, devam ser declarados matérias de deliberações e dados à ordem do dia. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, queira levantar-se. Declaradas matérias deliberativas. Não havendo matérias a serem discutidas e votadas, essa presidência comunica aos senhores vereadores que não submeterá em discussão e votação o requerimento número 84 de 2016, uma vez que o mesmo foi subscrito por todos e que convocará as comissões competentes para emitirem seus pareceres nos projetos de leis número 17, 18 e 19 de 2016 e projeto de lei complementar número 8 de 2016, todos do Executivo. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, esta presidência dá por aberta a palavra livre para quem dela queira fazer uso. Vereadora Tereza, peça a se retirar. A palavra o vereador
Carlinhos. Boa noite, Florisvaldo Micali, que hoje ocupa a presidência desta Câmara. Luzia, nossa primeira secretária, que fez a leitura dos projetos. A Tereza, que teve que retirar-se. Nobres colegas vereadores, senhoras e senhores presentes, senhoras e senhores que estão nos assistindo através do site da Câmara Municipal, através da Web Rádio TV Folha Regional. Gostaria de agradecer a presença do Diego, que está representando o jornal Folha Regional, e de todas as senhoras e senhores que estão aqui acompanhando os trabalhos nesta casa. Agradeço também a presença da ex-prefeita Silmara Bernarda Mugnai Neves e dos vereadores que estou vendo aqui recém-eleitos, né? E que iniciarão aí os trabalhos a partir do ano que vem. Desejo muito sucesso a cada um de vocês que estão aqui nos prestigiando nesta noite. Em decorrência das eleições ocorridas no último dia 2 de outubro, eu gostaria de parabenizar a todos os eleitores que compareceram às urnas e exerceram o seu direito de cidadão através do voto, e de felicitar todos aqueles que disputaram as eleições e os que foram eleitos. A estes, espero que trabalhem ao longo do próximo mandato com responsabilidade, sem interesses particulares e sempre voltados aos anseios da população maquembuense. Nesta sessão foram deliberados diversos assuntos complexos, que sem sombra de dúvida deverão ser muito bem analisados e discutidos nesta Casa de Lei durante o prazo legal. Para esta sessão, juntamente com o vereador Adelmir Ferrari, nós indicamos ao prefeito municipal que seja colocado uma tampa no bueiro localizado na rua Deputado Carlos de Carvalho, próximo ao cruzamento com a Avenida Estélio Machado Loureiro. No tocante ao serviço de recapeamento que estão sendo realizados em nossa cidade, gostaria de parabenizar o prefeito Maciel. Recentemente atenderam uma solicitação que eu havia apresentado, recuperando a rua Dr. Paulo Antônio Ribeiro Fraga. Posteriormente realizaram um bom trabalho na Avenida Minoroeto, recentemente na Avenida Estados Unidos, e aqui eu gostaria de abrir um parênteses e solicitar publicamente mais uma vez que atendam a uma indicação muito simples de ser concretizada, que apresentei com o nobre vereador Florisvaldo Micali, para que seja feito um estacionamento 45 graus no local, pois trata-se de uma avenida larga, que fica próxima do centro de saúde, de uma academia, e as pessoas há tempos nos fazem esta reivindicação. Outro trecho que estava intransitável está sendo recuperado é a Rua Rui Barbosa, entre a Avenida Vereador José Gomes Duda e a Avenida Estélio Machado Loureiro. Nós estamos nos últimos meses de mandato, todavia, até o último dia desse mandato, continuarei honrando as minhas funções com muita responsabilidade. Por isso, eu gostaria de solicitar nessa tribuna ao Poder Executivo que atendam as indicações que apresentamos ao longo deste mandato. Das últimas que apresentei, das mais simples de serem resolvidas, continuamos no aguardo que sejam feitos os reparos da calçada da Escola EMEI Dr. José Francisco Ferreira, que seja instalado a lixeira na Praça Raul Sakai, que seja instalada a placa proibitiva de estacionar na Alameda Maria do Carmo Bonfim, que seja melhor iluminado o nosso jardim municipal, onde as pessoas fazem as suas caminhadas no período noturno, que seja melhor iluminado o nosso estádio municipal e que seja concluída a caixa de salto à distância lá instalada. Para finalizar, desde o ano de 2015, tenho reivindicado a pedido do senhor Donizete, através das indicações número 48 de 2015 e 43 de 2016, que seja instalado um braço de luz com luminária na Avenida Manuel Teixeira Júnior, altura do número 1023, entre as ruas Ionequil Tomo e Teruíte Takahashi. Trata-se de um local escuro, onde os moradores pagam a contribuição de iluminação pública sem usufruir do benefício. No dia 25 de maio deste ano, recebi um ofício da Prefeitura, sob o número 295 de 2016, informando que foi efetuado o pagamento e que estavam no aguardo da Eletro proceder à instalação. O morador foi informado, ficou super feliz com a notícia, mas até então não haviam procedido à devida instalação. Hoje, ele me procurou para contar que instalaram o braço de luz no local errado, ou seja, uma rua abaixo. Isso para mim é um absurdo. Amanhã não está fechado, mas eu entrarei em contato com a Prefeitura para que seja averiguado o que realmente aconteceu. Não tendo mais nada a aduzir, muito obrigado, boa noite a todos. A palavra, vereadora Luzia.
Boa noite, senhor presidente, o qual quero cumprimentar os demais colegas e também cumprimentar todas as pessoas, a imprensa, aos vereadores eleitos que aqui estão, a todos que saíram de suas casas para vir aqui hoje prestigiar os nossos trabalhos. Muito obrigada a todos e que todos tenham um bom retorno aos seus lares. Também gostaria, nesse momento, de uma forma muito positiva, que a gente mandasse uma boa energia para o nosso companheiro Nelson, presidente da Câmara, que hoje não pôde vir porque fez uma cirurgia no pé, ele não está bem de saúde. É importante que a gente consiga transmitir uma energia boa para ele, para que ele consiga se recuperar, porque nessa vida tudo passa, mas o mais importante que a gente tem é a saúde. Se a gente tiver saúde, a gente atravessa e vai longe, a gente conclui, a gente perdoa, a gente faz um monte de coisa, mas a saúde ela é fundamental na nossa vida. Então, eu gostaria que todos fizessem aí uma oração pelo Nelson. Ele está atravessando um momento difícil lá, com um risco de amputação, já pegou metade do pé dele, a doença. Então, a gente pede a Deus que ele se recupere, que nos próximos trabalhos ele esteja aqui com a gente, conduzindo os trabalhos juntamente com a gente. Eu venho aqui a essa tribuna também para falar sobre as indicações que tenho pedido também aqui na Câmara, através das indicações, para que o prefeito consiga satisfazer mais a população nos quesitos das estradas rurais, ali da rua Paranaguá, no cruzamento com a Garça, que tem uma rua lá que ela ainda nem está totalmente aberta. Lá existem moradores, pessoas para quem doenças. Então, que ele nos atenda, como o Carlinho mesmo falou, que ele consiga atender aos moradores da nossa cidade. Também estou pedindo que lá na Avenida Tibiriçá, naquele bairro logo depois das luzes, lá de onde tem a central de luzes, que dê uma atenção especial, porque lá também existe um acúmulo de lixo muito grande, né, lá naquele local. Então é interessante que se faça a limpeza daquele local, que visite aquelas pessoas, porque lá ainda contém bastante moradores, e aqueles moradores também precisam de uma atenção especial. E também, com maior urgência, são muitas as reclamações que chegaram até a mim, acho que não diferente dos demais vereadores, da estrada do bairro Capim Findo e também da estrada aqui do bairro Progresso. São estradas onde os moradores vêm, reclamam. Hoje mesmo estive na feira, os feirantes reclamam para a gente. Então eu gostaria muito que o prefeito, juntamente com a sua equipe, voltasse o olhar aí para as estradas rurais e fosse ver certinho o que realmente está acontecendo para satisfazer as necessidades dos nossos produtores rurais. No mais, quero desejar a todos uma boa noite e até a próxima sessão, se Deus quiser. A palavra ao vereador Dr. Raul. Primeiramente, meu boa noite a todos. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar participando da sessão ordinária da Câmara Municipal do Rio. Junto com a plateia, a imprensa tendo honra, sua presença sempre atuante na nossa região, na Feira Regional, senhores vereadores recém-eleitos e os não eleitos também. Rendo minhas homenagens a todos que buscam o melhor para a nossa comunidade de Pacaembu, uma cidade de nome de cidade paraíso. E espero que esse paraíso continue para todos nós. E não para alguns. Sei das dificuldades que enfrentamos, juntamente com os nossos colegas que aqui participaram desses 4 anos que está aqui dando. Trabalhamos muito em prol da nossa comunidade. Os recém-postados que em janeiro vai iniciar o trabalho, vai poder dar continuidade àquilo que nós, de uma maneira ou outra, por motivo eleitoral, não fomos eleitos. Mas aqueles que foram eleitos têm o compromisso da comunidade. Comunidade com a qual nós somos solidários na questão de todos os conflitos. Porque não é porque deixamos de ser vereadores que não vamos participar da vida comunitária. Vamos continuar participando, atuando de forma
fiscalizadora do poder público municipal, do poder público estadual e do governo federal. Essa é a nossa missão como cidadão, desde o centro eleito vereador. Eu tenho certeza que esse trabalho vai dar continuidade, porque nossa comunidade precisa de atenção dos homens dos agentes públicos, porque eles são gestores da administração. Precisa voltar sua atenção para a população mais carente da nossa comunidade. Esse é o papel do vereador. Nós hoje estamos apresentando algumas indicações, alguns requerimentos, alguns pedidos e junto foi de 4 projetos, todos em prol da comunidade. Às vezes a interpretação de uns, às vezes é uma interpretação de outros, mas todos são importantes. E para isso existe essa casa de lei para ser discutido e debatido. Os projetos vão ser encaminhados pela comissão, como faz o nosso presidente, e disse que tudo será encaminhado dentro do seu tempo. A internet hoje é o meio de comunicação mais rápido, porque vocês têm informação imediata dos atos da Câmara. A Câmara trabalha com transparência na sua população. Para isso, a população tem atuado, às vezes, esse plenário está lotado. Às vezes, tem uma ou duas pessoas. A pessoa que nunca faltou, quase todas as sessões da Câmara, está aqui hoje presente, a Maria de Lourdes. Ela não tem faltado. A presença dela é marcante nas sessões da Câmara. Pode faltar o vereador, mas a Maria de Lourdes não falta. Ela sempre representa seu bairro, seu pedido e acompanha o trabalho da Câmara. Quer dizer que não basta só um dia, é preciso acompanhar e verificar o que o vereador está fazendo e está contribuindo para a sua comunidade. Rendo minhas homenagens ao presidente Micali, a minha diretora, e, como falou a nova vereadora Luzia, o nosso presidente Paulo Nelson está passando por um momento de dificuldade, um problema de saúde sério, e que peçamos a Deus que restabeleça a saúde dele, porque ele é um moço empreendedor, gerador de emprego no nosso município, um bom pai de família e participante da nossa comunidade em todos os movimentos que precisa a presença de maneira solidária e fraterna com a nossa comunidade. É o que eu tinha a dizer, muito obrigado. Nada mais havendo para a presente sessão, esta presidência, em cumprimento ao disposto no artigo 48 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, convida os senhores vereadores, as entidades de classes e associações civis e comunitárias do município, bem como os munícipes em geral, para participarem da audiência pública de discussão e elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício de 2017, do município de Pacaembu, que será realizada no dia 17 de outubro, próxima segunda-feira, às 9 horas, no plenário desta Casa. Esta presidência comunica aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 26 de outubro do corrente ano. Finalizando, esta presidência agradece a presença de todos e dá por encerrada a presente sessão. Muito obrigado, boa noite.